Olá pessoal, eu sou a Érica Pedroso, CEO da empresa Microfisco, e nós estamos com uma série de respostas do Imposto de Renda para o ano de 2022. São muitas perguntas e respostas, então, portanto, vai ser vários vídeos, tá? Eu não entrarei em questões polêmicas e específicas da legislação, mas isso vai ficar para comentários com outro especialista, que vai estar no pacote desse perguntas e respostas em outros vídeos. Tá? Hoje são 25 de fevereiro do ano de 2022. O programa da IRPF 2022 ainda não saiu, mas esperamos que no início agora de março deve estar saindo, e com isso nós não conseguimos ainda analisar alguns aspectos do programa. Mas envie suas perguntas sobre esse assunto e na medida do possível nós vamos respondendo, tá? Essa jornada de imposto de renda vamos estar passando dicas importantíssimas com bastante novidades, que por mais que seja assim, um contribuinte bem experiente, talvez ele não conheça e seja de muita importância. Nós vamos ter um bloco específico para finanças, bolsa de valores, sucessões, malha fiscal, para você que é brasileiro, que tem dúvidas, que mora fora do país, sobre tributação e muita coisa nova. Vamos começar aqui pelo básico, sobre obrigatoriedade e sobre o prazo de declaração. E mais para frente, para início de conversa, que é obrigatoriedade de declaração de ajuste do imposto de renda e obrigatoriedade de imposto do pagamento do imposto de renda são completamente diferentes, não tem relação nenhuma relação direta uma com a outra, tá? Um se trata de obrigatoriedade de declaração de ajuste do imposto de renda e o outro é obrigatoriedade de pagamento do imposto de renda. Então vamos começar aqui a responder algumas das centenas de perguntas, no nosso banco de dados que nós temos esse banco de dados ao longo do ano. Nós responderemos ao longo desses 2 meses que antecede aqui a declaração. Posto isso, vamos iniciar então nossas perguntas e respostas. Primeira pergunta. Qual é o prazo de apresentação da declaração de ajuste anual do exercício 2022? Bom, tradicionalmente, do dia 1º de março a 31 de abril, mas devido a várias questões de pandemia, até mesmo as questões políticas dentro do próprio Sindicato dos Funcionários da Receita Federal, parece que está tendo um problema interno. Recebemos essas informações não oficiais, isso lembrando que isso é apenas especulações. Mas nós temos algumas informações de pessoas que trabalham na área. Não vamos entrar nessa questão agora, se está tendo briga interna na Receita ou não, isso é uma questão da Polícia Federal e para a Corregedoria, O que sabemos é que a declaração, por enquanto, está estabelecida entre o dia 7 de março a 29 de abril. Mas ela pode ter várias alterações a qualquer momento, tá? Segunda pergunta, qual é o prazo de apresentação da declaração de ajuste anual para a pessoa física ausente do Brasil? Bom, o prazo, como eu falei anteriormente, ele é até 29 de abril de 2022, mas lembrando que pode sofrer a qualquer momento alterações, tá? Terceira pergunta, contribuinte que na data final da apresentação da declaração se encontra em viagem fora do seu domicílio fiscal, tem direito à prorrogação desse prazo? A resposta é não. Se perder o prazo, irá pagar multa. Então, nós recomendamos que o contribuinte apresente sua declaração no prazo legal, no local onde ele se encontrar, tá? Outra pergunta. Qual é a penalidade aplicável na apresentação da declaração de ajuste anual depois do prazo ou na sua não apresentação? Bom, o contribuinte obrigado a apresentar a declaração, no caso de apresentação após o previsto, ele está sujeito a pagar multa de 1% e juros Selic. Então, não deixe para a última hora, não deixe de apresentar para não pagar multas e juros, tá? Outra pergunta. O contribuinte não obrigado à apresentação da declaração de ajuste anual está sujeito a multa por atraso na entrega da declaração? Se ele não é obrigado, logo não existe multa, né? Outra pergunta.
Qual é o programa utilizado para preenchimento da declaração de ajuste anual do ano calendário 2021, exercício 2022? Então, para o ano calendário 2021, exercício 2022, deve ser utilizado o programa IRPF 2022 para preenchimento da declaração. Próxima pergunta. Lembrando, estão entendendo aí? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo do vídeo que nós colocaremos as suas perguntas e as respostas no próximo vídeo, tá bom? Então vamos continuar? Onde obter o programa IRPF 2022? Bom, o programa IRPF 2022 para declaração de ajuste anual pode ser obtido através do site da Receita Federal, através da internet, ou pode ser também no aplicativo do Imposto de Renda. Você que tem aí, né, seu smartphone, baixa o aplicativo do Imposto de Renda. Próxima pergunta. Qual é o equipamento necessário para a utilização do programa IRPF 2022? Bom, o equipamento é um microcomputador, um smartphone, seu smartphone, né, que tenha pelo menos um mínimo de memória. O sistema pode ser Linux, Android, Windows, não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Próxima pergunta. Como instalar o programa IRPF 2022? Então, se essa é a tua dúvida, eu vou te dizer que você pode acessar o site da Receita Federal, né, na internet. Você localiza lá o programa IRPF 2022 na opção Meu Imposto de Renda. Lá vai te dar as orientações para fazer o download. E aí você faz o download e pode começar a fazer a sua declaração. Tá bom? Próxima pergunta. Quais são os meios a serem utilizados para a transmissão da declaração ano calendário 2021, exercício 2022? Bom, como eu falei anteriormente, é através da internet, mediante a utilização, né, do próprio programa, ou pelo aplicativo, como eu falei anteriormente sobre o aplicativo Meu Imposto de Renda. Tá? Próxima pergunta. Qual o local de apresentação no prazo da declaração de ajuste anual do exercício 2022? Bom, a declaração ela deve ser apresentada pela internet, tá? Lá você ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponíveis lá nos dispositivos móveis, né? E sua próxima pergunta. Qual é o local de apresentação da declaração de ajuste anual para a pessoa física residente no Brasil que esteja no exterior? Então, a declaração de contribuinte residente no Brasil que esteja no exterior deve ser enviada também pela internet, tá? Caso você esteja em outro país que tenha dificuldade, você pode ir até a Embaixada do Brasil e tentar enviar por lá, certo? Então, vocês estão entendendo? Estão com alguma dúvida? Não esqueça, se você tiver dúvida, você pode escrever, mandar para a gente essas suas dúvidas que nós responderemos no próximo vídeo. Mais uma pergunta? Vamos lá? Qual é o local de apresentação da declaração de ajuste anual do exercício 2022 apresentada fora do prazo? Então, a declaração após 29 de abril de 2022 deve ser apresentada também pela internet. E a próxima pergunta é: quais instituições financeiras podem ser apresentadas à declaração de pessoas físicas do exercício de 2022? Bom, não podem ser apresentadas em instituições financeiras. As declarações, elas desde 2015, mesmo com prazo, não pode mais apresentar em instituições financeiras, certo? Próxima pergunta. Quem está obrigado a apresentar o IRPF 2022 referente ao ano calendário 2021? Está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2021 a pessoa física que reside no Brasil, tá? Vamos lá? Nós vamos explicar um a um. Quem são? Aquele que recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Se você se enquadra nesse perfil, você é obrigado a declarar seu imposto de renda. Ponto 2. É obrigado também aquele que recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma
seja superior a 40 mil. Quem são essas pessoas? Aquelas que receberam lucros, né? Que são isentos, aqueles que receberam lucros e dividendos recebidos, que receberam indenizações por rescisão de contrato de trabalho, aqueles não tributados, que são aqueles que ganharam, né, que tiveram ganho de capital e rendimentos através de herança também, pensão, aposentadoria, ou aqueles tributados exclusivamente na fonte, como o 13º, aquele que ganhou prêmio na loteria, né? Todos esses são obrigados, se enquadram nesse ponto, tá? Que somando tudo, seja superior a 40 mil reais. Quem mais é obrigado? Ponto 3. Aquele que em qualquer mês teve ganho de capital e da alienação de bens e direitos. Vou te dar um exemplo. Um exemplo de um caso, uma venda de um imóvel, um carro. Se você vendeu o seu imóvel no valor superior à venda e obteve ganho de capital, você está obrigado a declarar seu imposto de renda. Tá? Vamos lá para o outro ponto. Aquele que teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens móveis ou direitos, inclusive terra nua, no valor total superior a 300 mil. Outro ponto. Aquele também que está obrigado é aquele que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês, se encontrando em 31 de dezembro nessa condição. Outro ponto. A pessoa física também obrigada é aquela pessoa que optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, cujo o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados aqui no país no prazo de 180 dias, ele não fez a movimentação, não comprou um outro bem, né? Se ele tem um prazo de seis meses para ele adquirir o imóvel e investir em outro imóvel. Caso ele não tenha isso, ele é obrigado a fazer a declaração, tá? Então, esses são os pontos. Vamos para a próxima pergunta. Ela diz assim: a pessoa física que não é obrigada pode declarar, entregar seu IRPF 2022? Bom, a pessoa pode sim, né? A pessoa física, ainda que desobrigada, ela pode sim apresentar a sua declaração, tá? Não tem nenhum problema. Outro ponto. O contribuinte que é titular ou sócio de empresa está obrigado a entregar o seu IRPF 2022 referente ao ano calendário 2021? Então, segundo a Receita Federal, não. Ele não é obrigado, mas eu, como profissional desse ramo, eu indico aos meus clientes que façam sua declaração. Por quê? Porque em caso de Receita Federal, talvez ele não seja obrigado, mas se ele está pensando em financiar futuramente ou fazer atualizações bancárias ou algo do tipo, ele vai precisar dessa declaração de imposto de renda. Então, eu indico meus clientes, independente de ser sócio ou não, fazer sua declaração de imposto de renda, tá? Principalmente se ele for sócio de empresa, eu indico ele fazer, né, e entregar sua declaração. A próxima pergunta. Está obrigado a entregar o IRPF 2022 o contribuinte que participou de quadro societário de sociedade anônima ou que foi associado em cooperativa em 2022? Bom, não é pelo fato dele ter participado do quadro societário de sociedade anônima, por si só ele não obriga ele à apresentação da declaração, mas como eu falei anteriormente, ele não é obrigado, mas eu sempre indico, porque tem muitos motivos para ele entregar a declaração que ele pode precisar futuramente, para atualizações bancárias, fazer um financiamento, fazer algo do tipo, ele vai precisar de uma declaração. Próxima pergunta. Deve apresentar
a declaração IRPF 2022, o contribuinte que constou como responsável de um CNPJ perante a Receita Federal de associações, bairros, creches no ano de 2021, como eu falei anteriormente, não é pelo fato dele ter constado como responsável que obriga ele a declarar, mas ele pode precisar futuramente, né, de um financiamento de banco, uma prestação de conta. Ele vai ter ali o comprovante dele, né, daquela época que ele pode precisar futuramente. E a próxima pergunta, vamos lá? Se você não estiver entendendo, mande deixe uma mensagem aqui embaixo do vídeo que nós iremos tirar todas as suas dúvidas, tá? Pode no próximo vídeo eu responder também em privado. Então, próxima pergunta. Até que idade o contribuinte está obrigado a entregar a declaração do IRPF? O que eu posso te dizer é: não há limitação quanto à idade. Não tem limite. Não tem prazo. Não tem tanto criança como todos são. Todos podem, em qualquer idade, fazer a apresentação da sua declaração de imposto de renda. Próxima pergunta, vamos lá. Qual o critério a ser utilizado para avaliar os bens e direitos do contribuinte para a apresentação do IRPF 2022, referente ao ano calendário de 2021? Qual é o critério que você utiliza para avaliar os seus bens? Se você tem um imóvel ou um carro, como é que você usa esse critério para avaliar? Bom, o que eu posso te dizer, você pode avaliar através do valor da sua compra. É o custo de aquisição. Certo? E a próxima pergunta. O contribuinte deve apresentar uma declaração de ajuste anual para cada fonte pagadora dos rendimentos que oferir? Não. Ele deve apresentar apenas uma declaração de ajuste anual, independente de quantas fontes pagadoras ele recebeu ou foi informando, e ele informa os seus recebidos durante o ano. Vamos lá para mais uma pergunta? O contribuinte com doença grave está desobrigado a apresentar a declaração? É uma pergunta muito interessante. O que eu posso te dizer é que não. A isenção ela é relativa se a pessoa tem doença grave ou não. A lei ela não desobriga por si só de ter uma doença de o contribuinte apresentar a sua declaração. E se o contribuinte for menor de idade, como é que ele declara o IRPF 2022? Bom, ele tem duas formas, né? Ele pode fazer em separado, os rendimentos dele pode ser em seu nome, com seu CPF próprio, né? Ou também pode ser em conjunto, mas aí os rendimentos recebidos pelo menor, eles devem ser tributados em conjunto com um dos pais, tá? Isso é muito importante. Próxima pergunta. Pelo fato do contribuinte ter a posse ou uma propriedade de bens e direitos relativos a atividades rurais com valor superior a 300 mil, obriga ele a apresentar a declaração de IRPF 2022? Bom, o que eu posso te dizer é que não. Os bens vinculados à atividade rural, tá, como maquinário, semoventes, safra de estoque, não integram que faça parte desse limite para efeito de obrigatoriedade da declaração. Então é isso, por aqui uma das séries está terminando, aqui onde a gente começamos, com muitas perguntas que surgiram, né, que estão na nossa cabecinha aí, aparecendo muitas dúvidas referente à declaração. Mas se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco ou deixe sua dúvida aí embaixo no vídeo, que nós responderemos assim que possível, né? Ou então até mesmo responderemos no próximo vídeo, tá? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco, até mesmo pelo nosso e-mail, microfisco@gmail.com.br. E até o próximo vídeo.